Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional, mais um vídeo devocional para você já começar o seu dia meditando na palavra do Senhor, buscando a orientação de Deus para sua vida. Então te convido a ficar até o final desse vídeo porque tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versículos 29 e 30. E te convido então a pegar a sua Bíblia para lermos juntos essa passagem bíblica, apenas 2 versículos, Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30, que nos diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Amém. Nós percebemos no contexto dessa passagem bíblica que Pedro e os demais discípulos de Jesus, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Era uma tempestade com um vento forte, era uma fúria das ondas durante toda aquela noite. Então, percebemos que Pedro, querendo mostrar sua coragem para Jesus Cristo, ele faz uma declaração bem surpreendente. Ele diz para Jesus bem assim, lá em Mateus 14, versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro do Senhor sobre as águas. Essa foi a declaração que Pedro fez para Jesus Cristo. Então aqueles mares, aquele mar estava revolto, mas Pedro estava disposto a andar sobre aquele mar, porque ele estava olhando para Jesus Cristo. E então isso foi algo que trouxe a Pedro uma grande confiança, sabe, uma coragem. Só que por algum tempo, Pedro começou a afundar, e sabe por quê? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus, porque enquanto ele tinha fé, mas enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele não afundou. Mas quando ele reparou no vento, a Bíblia nos diz, lá no versículo 30 da passagem que nós lemos, de Mateus capítulo 14, diz assim: Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Então nós percebemos que o medo fez com que Pedro afundasse, porque ele tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, mas quando ele reparou na circunstância, naquela situação, do contexto em que ele estava, em um mar revoltado por ondas fortes, uma grande tempestade, ondas se arremessando contra aquele barco, e Pedro, lá andando sobre as águas, Pedro se assustou, porque ele não olhou para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, mas quando ele reparou no vento, ele começou a afundar. Então, nós precisamos sempre deixar que a fé reine por cima do medo, porque a fé e medo não se misturam. Porque quando nós caminhamos na fé, o medo se vai. Porque fé e medo, como eu disse, não caminham juntos, não andam juntos. Então, Pedro tinha fé, ele tinha os olhos em Jesus. Então ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas quando ele olhou para o vento, ele olhou para outra coisa, que não era Jesus. Ele olhou para o vento. Então isso foi algo que fez Pedro afundar. E da mesma forma, isso se aplica na nossa vida. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus e focamos nos problemas, nós afundamos, nós naufragamos, nós não conseguimos vencer. E isso é algo que deve sempre ficar gravado na nossa mente. Nós não devemos deixar que o medo tome conta do nosso coração, porque não há problema que Deus não possa resolver. Deus tudo sabe fazer, Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder. Nosso Deus, Jesus Cristo, é o Deus do impossível. Ele tudo pode fazer e nós devemos sempre confiar no que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Nós não devemos tirar os olhos de Jesus, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós não conseguimos caminhar sobre as águas, ou seja, nós não conseguimos caminhar sobre os problemas, sobre as lutas, sobre as tempestades da nossa vida, porque haverá momentos difíceis na nossa vida. Há sempre momentos difíceis, mas nós não devemos deixar que o medo nos domine, porque o medo só vai dominar você se você tirar os olhos de Jesus, porque a fé e medo não se misturam. Guarde essa frase no seu coração
Reflita sobre isso hoje. Como eu disse nos devocionais anteriores, se você tem pego o seu caderninho que eu falei com vocês, né? Nos primeiros devocionais que eu falei que se você puder ter um caderninho simples mesmo, para anotar as reflexões que são ditas nos devocionais, porque como eu disse nos devocionais anteriores, os devocionais que eu trago aqui é a minha reflexão pessoal com Deus, né? A minha busca ao Senhor. Mas aqui Deus vai falar algo especialmente para você. Porque Deus vai revelar algo individual para cada um de nós. E Deus vai revelar algo para a sua vida hoje. Então pegue o seu caderninho, já vai anotando, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. E tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Deus está contigo por onde quer que você andar. E se você não olhar para as circunstâncias e olhar sim para Jesus, focar em Jesus, o medo não vai reinar em teu coração e você não vai afundar, não vai. Porque Jesus Cristo está contigo. E com Jesus no nosso barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Com Jesus no nosso barco, não importa o tamanho das ondas, porque Ele é o nosso porto seguro. Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Ele é o nosso abrigo no temporal. Ele é a nossa calmaria. Então, por isso, tenha essa confiança. Confie em Deus, porque com Jesus contigo, andando sobre as águas, se você andar sobre os problemas com os olhos fixos em Jesus, você vai conseguir. Você vai conseguir passar por cima de tudo o que está acontecendo na sua vida, porque Jesus Cristo conhece a situação em que você tem passado. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas Jesus sabe. Ele conhece o teu coração. Então, por isso, a partir de hoje, busque sempre olhar para Jesus, porque aquilo que você tem passado, o seu problema não é maior do que o teu Deus. Jesus Cristo tudo pode fazer na sua vida. Tenha fé, olhe para Jesus, fixe sempre os seus olhos nele, porque Jesus jamais vai te deixar sozinho na tempestade. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Deus está sempre contigo, e se você fixar os seus olhos nele, você não vai naufragar. Amém? Então vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo que aplique essas palavras no nosso coração? Senhor Jesus, te peço que abençoe poderosamente, ó Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo esse devocional de hoje, ó Pai. Te peço que essa palavra venha falar fortemente a cada coração, a cada pessoa que está ouvindo esse devocional, esse irmão, essa irmã. Que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo com que a cada dia possamos fazer sempre a Tua vontade, que não possamos olhar para os problemas, as lutas, as dificuldades que são as tempestades, que não possamos reparar no vento, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco por onde quer que andarmos. Essa é uma promessa que o Senhor nos diz. Por isso devemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco por onde quer que andarmos. E não importa o problema, a luta ou tempestade, nós cremos, nós confiamos em Ti, declaramos isso porque o Senhor está conosco. E por isso te peço, ó Pai, que tire o medo do nosso coração. Tire o medo, ó Pai, porque o medo, onde há medo, não há fé. Por isso, tire o medo, ó Pai, do nosso coração e nos dê fé, para que nós possamos olhar sempre para Ti, ó Pai, o autor e consumador da nossa fé, olhar sempre para Jesus Cristo, porque quando olhamos para Ti, ó Deus, nós não naufragamos, nós não afundamos, nós vencemos as tempestades e nós cremos em Ti. Por isso te peço, ó Pai, que nos ajude a ser segundo o Teu coração, a ser segundo o Teu querer. E para isso, ó Pai, nos dê sabedoria. Pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Que essa palavra possa ter falado fortemente no teu coração. Já vai compartilhando esse vídeo com aquele amigo que Deus tocou no teu coração, deixando a curtida para que esse vídeo possa alcançar muitas vidas. E te convido a participar amanhã às 6 da manhã, no nosso devocional, porque todo dia tem devocional aqui no canal. Se você está conhecendo o canal hoje, já vai se inscrevendo e ativando as notificações, porque todo dia às 6 da manhã tem devocional, e também às 18 costumo trazer outros vídeos com assuntos diferentes, e também no domingo às 18 trago louvores. Então já vai se inscrevendo no canal, porque Deus vai falar fortemente no teu coração através de cada louvor, através de cada vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.